Fala, galerinha, beleza aí com vocês? Esperar mais uns 2 minutos, ver se mais gente entra. Aí eu faço. Deixa eu responder aqui o... Ah, beleza, Max, tranquilo. Estava com outro nome, né? Fala, dona Larissa, como é que você está hoje? Você está mais reservada, é? Aqui, geralmente, quando você está extremamente alegre, você mandando via áudio, oi, sou, eu sei que tem, hoje você mandou por mensagem. Bom, vamos lá então, galera. Vamos fazer a chamada, que a gente tem bastante coisa para fazer.
Ah, entendi, Larissa, entendi. Beleza, então. Fala, dona Ecaterine, beleza com a senhorita? Vamos lá, então, para a chamada, galera. Amanda, Andréas, Arthur, Bianca, Aqui. Bruno, Cauã, não. Ecaterine, Aqui. Felipe, Gabriel Marques, Aqui. Isabela, Aqui. João Vitor, Juliana, Larissa, Luara, Lucas, Aqui. Matheus Lopes, Marques, Matheus Souza, Mirella, Murilo, Natália, Vicenzo, Aqui, senhor. Vinícius, Vitor, quer dizer, Vinícius, Aqui. Júlia, alguém porventura chegou depois de não responder a chamada? Então vamos lá, galera. Dá aquela espreguiçada aqui que tá osso. Abram a apostila de vocês na página 60. Então, na última aula, eu tinha deixado para vocês uma tarefa da página 60, que era para vocês fazerem responderem questão 1, 2 e 3. Quem respondeu? Ninguém fez? Ninguém, gente? Ah, senhora, Beleza, eu fiz a então. página 55. Oi? Eu fiz a página 55 e 56. Não, mas só que essas daí foram tarefas que eu tinha corrigido semana passada que vocês também já não tinham feito. Daí no finalzinho da aula eu tinha deixado a página 60 para vocês fazerem. Eu tinha deixado a página 60 para vocês fazerem no finalzinho da aula. Bom, né? Complica, né, galera? Que eu passo trabalho, uma boa parte não faz. Passo tarefa, vocês não fazem. Fica complicado, né? Aí, vocês estão saindo pior do que encomenda, pelo amor, viu? Mas vamos lá, vamos dar sequência, então, à matéria. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do general Costa e Silva. Então, lembrando sempre que Costa e Silva é o sobrenome dele, tá? Então, eu sempre reforço isso, por quê?
Sempre tem algum aluno que erra achando que Costa e Silva são duas pessoas, mas não, é uma pessoa apenas, tá? O general Arthur Costa e Silva. Então, só vamos retomar um pouquinho algumas coisas que nós vimos anteriormente. Nós trabalhamos que teve em 64 o golpe militar. Quem tivesse feito a tarefa, lido minimamente o texto da AI-5, percebeu que os militares, após o golpe, não vão chamar de golpe o que acontece. Eles vão chamar de revolução. Eles vão buscar dar todo um ar de legalidade. Por isso que eles fazem o AI-1. Então, lá, institucional. Lembrando que os atos institucionais, eles eram normas jurídicas que tinham um valor maior do que a Constituição. Então, os atos institucionais eram atos que estavam acima da própria Constituição. Nisso, o primeiro militar a assumir o comando no Brasil, dentro desse período, foi o general Humberto Castelo Branco. Como já foi falado, Humberto Castelo Branco, ele era da linha mais moderada das Forças Armadas. Lembrando que aqui no Brasil vai existir, né, uma dicotomia, ou seja, uma separação entre, entre militares moderados e militares linha dura, né, da linha moderada e da linha mais dura. O que é importante a gente ressaltar? Embora Castelo Branco fosse de uma linha mais moderada, se teve sim repressão. Tá? Quando eu falo repressão, estou falando em especial aqui perseguição aos opositores. Então você perseguia e buscava reprimir os opositores para que eles acabassem não manifestando as suas ideias, tá certo? Só que o que acontece? O Castelo Branco, ele não dá todo o aparato do Estado para a repressão. Como assim? Então, por exemplo, como vai funcionar a repressão aqui em Castelo Branco? Você tem a lei de censura, você terá a lei de segurança nacional. Essas leis são leis assim, olha, as Forças Armadas cuidam da segurança nacional internamente e externamente, se agora pode ter censura prévia. Lembra que depois foi decretado Deixa eu voltar aqui. Ele vai pegar, ele vai fazer a suspensão e cassação de mandatos, vai ter tudo assim. É nessa forma que a gente pode perceber a repressão dentro do governo do general Castelo Branco. Tá? Isso é importante ressaltar, porque às vezes, conforme falam as coisas aqui, acaba entendendo que lá em Castelo Branco não se teve repressão, só se tem a partir daqui. Não. O que acontece, que a gente vai ver com Costa e Silva e depois com Médici, é que os caras, eles dão mais carta branca para os agentes da repressão. É isso que vai acontecer. Mas, pois bem, então o general Castelo Branco governa até 1967 e aí, então, de maneira indireta, o general Costa e Silva, beleza? Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que eu precisava confirmar se Costa e Silva foi eleito ou se ele foi nomeado. Então, Costa e Silva, ele é eleito, mas daí quem é nomeado é o Emílio Garrastazu Médici, beleza? Bom, dito isso, o que acontece? Como eu falei, se tinha uma preocupação dos militares da ala mais conservadora. Então, por isso que eles vão lá elegendo o Costa e Silva. Detalhe, né, olha só, né, como eu falei, eles vão buscar dar todo o aparato legal para o movimento deles, né, mas é aquela coisa que a gente pode perceber que tem os seus vieses totalitários. Como assim, professor? Cara, o cara concorreu sozinho. Não, imagina só como seria se o cara conseguisse perder uma eleição concorrendo sozinho, né? Aí você precisa, né, ser dotado de uma capacidade muito específica, né, para conseguir perder uma eleição concorrendo sozinho. Você tem que ser muito odiado pelo seu povo. Pois bem, então Costa e Silva, ele já é um general da linha dura das Forças Armadas. Tanto Costa e Silva quanto Médici serão dessa linha mais dura. Tá?
Gente, quando eu falo então linha mais dura, seria aqueles caras que é poucas ideias, tem que bater mesmo, comunista bom é comunista morto, ou nós ou eles, tá? É esse o cenário do que a linha dura falava. A linha moderada fala assim, não, realmente, nós temos que ser comunistas, nós temos que fazer uma repressãozinha ali e tal, mas a gente tem que buscar sempre dar o ar de legalidade. A gente não pode já chegar enfiando os dois pés no peito, tá certo? Era mais ou menos assim que funcionava a situação. Bom, dito isso, o que vai acontecer? No governo de Costa e Silva, nós teremos um aumento do aparelho repressivo do Estado. Então, cada vez mais, Costa e Silva, ele vai dar autonomia, vai dar liberdade, ou em outras palavras, carta branca, para que os agentes de repressão façam o que lhe desce na telha. Tanto é que toda essa questão de aumentar o aparelho repressivo do Estado vai culminar no AI-5, que nós veremos no próximo slide. Aqui, galera, mais uma vez, eu sempre falo, sempre vou falar, nós temos que entender que o contexto político mundial é de Guerra Fria. Tá certo? Então, é aquela coisa, os militares da linha dura, o que eles pensam? Olha, nós não fizemos o golpe sozinhos, nós com o apoio da sociedade civil. Ou seja, nós fizemos o golpe com o apoio da sociedade civil para combater o socialismo. Então, aqueles civis que não estão com a gente são socialistas, são comunistas. Tá? E os comunistas são considerados aqui agora no nosso governo terroristas. Então, aqueles que não estão conosco, aqueles que não compartilham a nossa mentalidade, aqueles que se opõem ao nosso governo, serão taxados também de comunistas e terroristas. Aqui, galera, eu estou fazendo um parênteses dentro de parênteses, mas é importante sempre ressaltar isso. Por quê? Eu vejo muitas vezes um discurso de certas pessoas falando assim, mas fulano de tal era comunista, porque ele era contra os militares no regime militar. Não, fulano de tal, ele não era comunista, ele era de direita por causa que ele apoiava os militares. Calma, a gente precisa entender uma coisa, como eu falei, você tem essa polarização. Gente, a gente vive hoje num mundo globalizado, vamos buscar ter uma análise despolarizada dessa situação. Entender que o contexto histórico deles era de polarização, mas o nosso contexto não é mais isso. Então, a gente pode conseguir já analisar a situação, e isso é um exercício que eu estou querendo fazer com vocês, tá? Analisar a situação mais a fundo. Então, o que acontecia? Você tinha um discurso, ou nós, ou eles. Ou você apoia o governo, ou você está contra o governo. E aqueles que estão contra o governo serão comunistas, serão terroristas. Ponto. Por que eu estou falando isso? Justamente porque é a esquerda que vai se pintar, que vai ter os holofotes como sendo o movimento que vai lutar contra a ditadura militar, aquilo que eu vou chamar de ditadura militar ou regime militar, seja a nomenclatura que vocês melhor vocês gostariam aí de adotar. Bom, dito isso, o que vai acontecer? Então, muitas pessoas que não eram de esquerda, né? Não vou colocar muito, vou colocar algumas pessoas que não eram de esquerda, mas simplesmente não gostavam do governo, né? Acabaram indo para esses movimentos mais de esquerda e tudo muito mais, porque enxergaram nela o único viés para lutar contra o regime. Cuidado quando a gente começa a falar assim da esquerda, para não pintar também a esquerda como, olha, coitadinhos, eles foram os caras que só apanharam e tudo muito mais. Não, os caras também foram poucas ideias. Tá? Tinha grupos ali de esquerda que foram piores quanto os militares, tá certo? E também é importante fazer essa observação
que vai ter grupos de esquerda que vão ter, na verdade, vão lutar contra o governo militar, porque, na verdade, ele implementar uma ditadura da esquerda. Então, isso é importante você começar a ter essa análise, tá? Não colocar a questão tudo preto no branco, tá certo, gente? Porque é justamente isso que levou ao regime militar e levou à Guerra Fria e por aí vai, tá? Só fica essa observação, esse pequeno cuidado que vocês precisam ter ao analisar esse período. Esse período, ele é complexo. Esse período, ele tem aqui, como posso falar, diversos por detalhes, por menores, que é necessário observar. Continuando, que é curioso que, ao mesmo tempo que o Estado está cada vez mais aumentando a sua repressão contra opositores, a oposição ao governo militar vai aumentar. Por quê? Parte daquela parte da sociedade que estava apoiando os militares começa a olhar assim, mano, não tá dando, cara. A gente não pode falar um A, que os caras já vêm aqui, quer bater na gente, já quer prender a gente, não sei o que tem. Se a gente falar assim, putz, cara, Costa e Silva aumentou o imposto, já é justificativa para o cara querer prender a gente, não sei o que tem. Vocês estão começando a ficar, né, meio abusadinhos, né, queridos? E lembrando, gente, que uma ideia inicial que se tinha em relação ao governo dos militares era: eles vão fazer o golpe de Estado, vão se livrar dos comunistas e depois vão voltar o governo para os civis, tá certo? Aí que é importante vocês puxarem um pouquinho lá atrás, quando Vargas se matou, lembra que eu disse que já tinha militares lá em Vargas que queria ter dado um golpe de Estado, mas que a morte de Vargas segura esse golpe de Estado? Então, quando então os militares assumem o poder, vai ter uma linha do exército assim, mano, não dá para a gente voltar à democracia. Se a gente voltar para a democracia, o Brasil vai se tornar comunista, o Brasil vai se tornar socialista. Então você tinha realmente muitos militares, uma ala dos militares que falava, mano, não dá para ter democracia, não dá para os civis ficarem no poder, não dá para a gente voltar agora com os civis no poder. Então é aí que os militares vão estendendo a sua permanência no poder, no governo. Beleza, até conseguir entender, tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Uma posição? Beleza, então, vou continuar a explicação. Aí, então, como ápice do movimento de aumentar o aparelho repressivo do Estado, nós temos o fechamento do Congresso e a edição do Ato Institucional número 5, que nós iremos tratar no próximo slide. O que é importante ressaltar aqui também, na relação ao governo de Costa e Silva? É que, por questões de saúde, como está apresentado aí no slide, ele acaba tendo que renunciar. Na verdade, tem toda uma pressão para ele renunciar. Porque o que acontece? Os militares também vão entender que um presidente doente não simbolizava fraqueza. Então, que não seria interessante manter no poder Costa e Silva, sendo que ele estava doente. Então, ele acaba renunciando e pouco tempo depois, se eu não me engano, ele acaba vindo a falecer, se eu não me engano. Né? Que os dados biográficos aí agora me falham a memória. Aí, então, nós vamos falar sobre o AI-5, o Ato Institucional número 5. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse ato e muito provavelmente recentemente, né, mediante a todo o cenário político que aconteceu, teve alguns políticos que voltaram a falar sobre o AI-5. Então, o AI-5, para muitos historiadores, tá, vou colocar assim, para a linha majoritária dos historiadores, para não falar para unanimidade, porque sempre unanimidade a gente nunca vai ter nesse critério, irá considerar o AI-5, o Ato Institucional número 5, como o pior
ato institucional feito no governo dos militares, tá? Feito no regime militar. Por quê? O AI-5 vai suspender os habeas corpus, que era uma garantia, era um princípio, era uma garantia constitucional. O AI-5 vai dar mais liberdade ainda para os agentes de repressão fazerem o que bem entender. Quase, aqui assim, gente, coloca entre aspas, basicamente o AI-5 institucionalizou a tortura e a repressão no governo editado no governo de Costa e Silva. Então, galera, aqui, parênteses, visão do Emílio, tá? Uma pessoa que fala que deveria se voltar a ter o AI-5, ou que se deveria ter um AI-5, no mínimo, na minha visão, essa pessoa historicamente é ignorante. No mínimo, tá? Para não falar outras coisas que não preciso falar. E mais uma vez, galera, é de suma importância que vocês acabem pegando o gosto, acabem pegando a vontade de estudar a história do Brasil. Não é porque é a matéria que eu leciono, não é porque é uma matéria que eu gosto, mas é aquilo uma vez que eu já falei. Povo que não sabe a sua história está condenado a repeti-la. E essa frase não é uma frase original minha, tá? Eu peguei de um analista. E veja só, galera, a gente às vezes está querendo cometer os mesmos erros que o passado, né? Então, assim, vamos parar com essa mentalidade. Eu vou fazer engenharia, eu preciso de história. Eu vou fazer história, para que eu preciso de matemática? Eu vou fazer filosofia, para que eu preciso de física? Galera, conhecimento nunca é ruim, tá? Nunca é fútil. E, principalmente, esses conhecimentos históricos e tudo mais, que fala sobre a nossa própria sociedade, a nossa própria origem, é fundamental para a gente compreender a nossa formação. Bom, fechado o parênteses, aí peço ver, né, também por esse parênteses. Vamos lá. O que é, professor? O que é habeas corpus? Para eu entender, porque você está falando aí, suspendeu o habeas corpus, mas o que é? Beleza. O habeas corpus é um princípio constitucional que diz a seguinte questão, basicão. Você pode responder o processo em liberdade. Como assim, professor? Existe dentro da nossa Constituição o chamado princípio de presunção de inocência, que vocês já devem ter ouvido falar, que é: ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença. Em outras palavras, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Tá? Então, vamos supor. Só um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um tribunal na escola. Aí o Gabriel, ele vem e presta queixa falando que o Vincenzo roubou uma borracha dele. E vamos supor que a pena para você ter roubado uma borracha é de 25 horas de atividade extracurricular na escola. Um exemplo. O Vincenzo falou assim, não, beleza. Tá, mas é um perigo de fugir, eu sou réu primário, não vou entrar muito para os menores. Eu não posso responder esse processo. Professor, enquanto está lá, você está julgando aqui o processo, você está ouvindo as testemunhas e tudo muito mais, eu não posso ficar em casa respondendo o processo ao invés de ficar aqui na escola preso, cumprindo essas 25 horas, já? Né? Isso é o habeas corpus, você pode ter o direito de responder o processo em liberdade. Mas, professor, o que significa o que na prática significa suspender o habeas corpus? Os militares podiam te prender, alegando que você era um comunista, alegando que você era um terrorista, fazendo qualquer alegação que se enquadrasse dentro da doutrina ou da Lei de Segurança Nacional. Eles poderiam te prender e não te soltar mais. Não, por quê? Não tem mais habeas corpus, não pode responder em verdade. Fica lá na cadeia. Tá? O que acontecia, né, na prática, em alguns casos, tá? E aqui a gente acaba generalizando. Viam lá os agentes de repressão, né, do DOI-CODE, seja lá o que for, da Polícia Civil, da Polícia Militar, seja lá qual órgão, prendia o cara e falava assim, você está preso por conspiração política. Pronto. Ou senão, você está preso, simplesmente você está preso. Vamos lá. Mano, o cara sumia, nunca mais a família achava.
Por mais que a família chegava lá na sede da polícia, falava que ele não estava, falava que ele estava, por exemplo, estava em São Paulo enquanto ele estava lá no Rio de Janeiro. Ou seja, você não tinha uma transparência aonde o preso estava, em que pé estava o processo do preso, o que ele estava o que ele estava respondendo. Ou seja, a liberdade individual de ir e vir, a liberdade de expressão e tudo muito mais foi cortada. Pensa só uma coisa, galera. Hoje a gente pode criticar, seja o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal. Eu posso tanto apoiar quanto ser crítico do governo. Imagina você viver num regime que você não pode ser crítico ao governo, tá? Ou a crítica que você pode fazer tem que ser aquela crítica consentida que a gente já viu. Então, por isso que é sempre importante ter em mente a questão do que foi, de fato, o AI-5, né? E aqui, então, nós temos alguns dos resultados do AI-5, tá certo, galera? E outra, tá, gente? A gente não pode negar que durante o regime militar teve, sim, tortura. Beleza? Você pode gostar do regime militar ou não gostar, mas teve, sim, tortura. A grande questão, como eu já falei, é que certos presidentes vão fechar os olhos para as torturas, outros vão falar assim, mano, tenta ser um pouquinho mais inteligente para fazer a coisa, né? E tanto é que, a partir da emissão do AI-5 até o final do governo de Médici, nós teremos aquilo que nós chamaremos de anos de chumbo, né? Para vocês verem o tamanho das atrocidades feitas com base no AI-5. E o detalhe, os militares só foram parando de fazer as coisas porque os caras ficaram tão pistola, assim, tipo, tão... nós podemos fazer qualquer coisa, que certas coisas que eles faziam, por exemplo, como simular assassinato, né? Às vezes os caras pegavam, tipo, era nítido que o cara foi morto em alguma situação X, daí os caras chegavam assim, não, noticiava que o cara foi morto em tiroteio, entendeu? Contra a polícia e tudo muito mais. Então, a imprensa começou a manifestar diversas notícias. Tem até o caso de um jornalista famoso que me fugiu a memória aqui, o nome dele. Ele é um jornalista judeu que morre na sede do DOI-CODE de São Paulo. E, tipo, a imagem que os militares mostram não, ele se enforcou. Mas aí vai ver o cara tá ajoelhado, né, e tudo muito mais, é nítido que tinham matado o cara. Então, como começa a sair todos esses escândalos, aí sim os presidentes, né, no caso, se não me engano, era já o general Geisel, ele fala, não, peraí, né, vamos frear a situação. Então, veja só o tanto de coisa que aconteceu para poder falar assim, não, vamos parar um pouquinho com as coisas. E, além do mais, também, o AI-5, ele concedia poder ao presidente da República, então PR é presidente da República, para intervir nos estados. Como assim, professor? Lembrando que a gente tem um pacto federativo, na qual não tem hierarquia do governo federal, da União, dos estados e do município. Cada um são independentes e autônomos, tá? Você tem uma harmonia, não hierarquia. Com base no AI-5, agora, se o presidente quisesse, ele poderia intervir ao seu bel prazer nos estados e municípios, beleza? Bom, então vamos aqui para fechar a aula de hoje falar sobre o governo de Médici. Então, quando Costa e Silva ele se afasta do governo, a junta militar volta a governar provisoriamente o Brasil, o general Emílio Garrastazu Médici. Diz que tinha um outro general em vista em relação a Médici, mas como Médici ele era benquisto pela ala mais conservadora, né, então aí ele acabou sendo nomeado. Médici ele é um presidente muito emblemático no período do regime militar. Por quê? Há pessoas que vão amá-lo, há pessoas que vão odiá-lo, tá? Então ele vai conseguir ser um cara extremamente popular, um presidente dos presidentes militares, um presidente extremamente popular, ovacionado, como um presidente totalmente antipopular, tá? Por quê? Médici, ele vai colher os frutos do plano econômico de Costa e Silva. Então, esses frutos econômicos nós vamos chamar de milagre econômico, que nós estudaremos na sexta-feira, né? O que foi o milagre econômico? Que teve duras consequências também para o nosso governo. Então, como na questão do milagre econômico,
a economia do Brasil estava em ascensão, né? Veja só, as pessoas, o povão, tá falando assim, mano, tá, beleza. O Brasil não tem mais, a inflação está controlada, ou tem emprego para as pessoas, vagabundo não corre na rua, tá, uma mil maravilha. Mas é óbvio, o vagabundo não corre na rua porque os taxados de vagabundos, né, que eram aquelas, para você ter noção, você tinha o toque de recolher, e a partir do toque de recolher você poderia entrar. Você deveria andar na rua com a sua carteira de trabalho, porque a única coisa que justificava você estar à noite andando na rua é ou você querer fazer algum atentado terrorista ou você está voltando do trabalho. Tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Né? A questão, às vezes eu poderia estar aqui, estou saindo da casa da minha namorada, um exemplo fictício, muito fictício aqui, né? Estou saindo da casa da minha namorada, esqueci minha carteira de trabalho. Daí eu sou parado por um militar. Carteira de trabalho, cidadão. Pô, senhor, eu acabei de sair da casa da minha... Não dá. Carteira de trabalho. Não tem. Vai preso. Poucas ideias. Entendeu? Então, como eu falei, sempre a gente tem que se ponderar esses dois lados da moeda, né? Essas duas faces da moeda. Então, você tem milagre econômico, que faz com que o nome de Médici fique lá em cima. Como também, né, na parte da questão dele ser odiado, porque são os anos de chumbo, né? É o período em que a repressão comeu solto, né? É o famoso bobeou no leu, o pau comeu. Então, qualquer coisa, as pessoas eram presas, sumiam-se as pessoas, tanto é que não é à toa que se foi feito depois mais para frente, daí vocês podem criticar ou não o trabalho dessa comissão. Mas foi feita a Comissão Nacional da Verdade. Porque tinha milhares e milhares de pessoas que não sabiam o que aconteceu com seus parentes. Então, a partir daí, qual que era a ideia da Comissão da Verdade? Olha, uma pessoa que foi agente de repressão pegar e falar assim, olha, eu realmente torturei, eu realmente matei fulano de tal, e essa pessoa poderia falar tudo isso sem ter que pagar pelos seus crimes, porque a gente vai ver mais para frente, quando eu for falar sobre o fim do governo militar, que teve a lei de anistia. Né? Então, os militares, os agentes de repressão também eles foram anistiados pelos seus crimes. Mas isso é assunto mais para frente. Bom, pois bem, então. Então, os anos de chumbo foi a forte repressão aos grupos opositores ao governo militar. Né? E alguém deve estar pensando assim, mas professor, eu não consigo entender como é que um cara desse consegue ter uma popularidade alta. Olha, ele vai ter uma popularidade alta por quê? Aproveita lá que em 70 o Brasil ganha a Copa. Agora eu não lembro se é o bi ou tricampeonato do Brasil, em 70. Agora aqui eu não lembro. Quem sabe mais sobre futebol, quiser depois falar, comentar, comente. Também ele foi muito emblemático no seu slogan, que é Brasil, ame-o ou deixe. A gente fica falando nesse slogan. Cara, você não está gostando do Brasil, você não está gostando do jeito que eu governo, pode ir embora. Se você tem dinheiro para comprar uma passagem e morar em outro país, vaza. Agora, se você não tem dinheiro para comprar passagem e morar em outro país e continuar reclamando do meu Brasil, aí, meu cara, você vai ser preso, né? Aí você vai sofrer as consequências de você se opor a mim. Então, por exemplo, caras como Caetano Veloso, Chico Buarque e tal, o que eles vão fazer? Ficar a mula do Brasil, que se opunham ao governo, se opunham em especial por causa das músicas, né? E aí você vai ter diversas músicas, né, desse período falando sobre a ditadura militar. A mais emblemática é aquela, para não dizer que eu falei das né, que também vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe não espera acontecer. Basicamente, um tapa na cara do regime militar. E então, só para terminar aqui, então, por exemplo, Caetano Veloso e Chico Buarque, os caras vão se mandar, né? Vão se exilar, né? Daí eu brinco, né? Falando assim, o Chico Buarque ele teve um exílio muito ruim, um exílio que eu gostaria de ter, né? Que simplesmente, se eu não me engano, ele se exilou na França, né? Então, assim, tem algumas coisinhas aí que a gente vê que é complicado, tá certo? Gente, alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Algum comentário? Acho que não, senhor. Então, vou encerrando a aula aqui.
Qualquer dúvida que vocês forem tendo, só se manifestarem via Agenda Edu, beleza? Abraço, gente. Tchau, tchau. Até sexta.